Olá, eu me chamo Alessio Gag, eu sou um dos autores desse trabalho proposto aqui no CONEL, no Congresso Nacional de Estudos Linguísticos, e o tema desse trabalho é Perspectivas dos Estudantes em relação ao processo de aprendizagem de línguas adicionais, inglês e japonês, em uma escola pública bilíngue de Manaus. Os norteadores dessa apresentação eles estão divididos de número 1 ao 7. Então, nós temos a delimitação do tema, introdução, referencial teórico, metodologia, resultado de discussão, conclusão e referência. Delimitação do tema. Eu quero ressaltar que essa delimitação aqui ficou um tanto quanto raso na nossa apresentação devido à limitação do tempo. Como eu tenho apenas 5 minutos para fazer essa apresentação, a gente não conseguiu aprofundar, tá? No entanto, as informações mais aprofundadas, elas estão no artigo produzido, tá? E eu posso disponibilizá-los após, eu vou deixar meu e-mail no final, e quem tiver mais interesse. A delimitação do tema ficou da seguinte maneira. A gente vai discutir questões teóricas relacionadas ao ensino de línguas adicionais, apontar as especificidades do ensino de língua japonesa e inglesa, especialmente no contexto amazônico e na rede pública do ensino de Manaus. Essa delimitação aqui ficou um pouco de lado, devido a muita complexidade sobre o ensino de língua japonesa, inglesa e ainda contextualizar com a Amazônia aqui em Manaus. Então, isso aqui fica mais transparente no artigo. Analisar as perspectivas de estudantes sobre o próprio processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui a gente vai trazer o resultado final da pesquisa, né? Para introduzir, né? Vamos fazer uma introdução dessa apresentação, que o ensino bilíngue ele vem crescendo aqui no Brasil. Nós temos um dado de 2018 da Associação Brasileira Internacional que existe cerca de 1.300 escolas bilíngues espalhadas por esse Brasil. No entanto, 30%, apenas 30% dessas escolas estão na rede pública e 70% na rede privada. Então, a gente tem um número gigantesco na rede privada de escolas bilíngues e um número bem reduzido na escola pública. E quando a gente fala sobre dados, né, a gente percebe que há uma escassez. Né? Há uma escassez já propositalmente de dados sobre o ensino e aprendizagem na escola pública e quem dirá no ensino bilíngue. Né? O foco dessa pesquisa foi no ensino de inglês e japonês como língua adicional em uma escola pública aqui de Manaus. Aqui em Manaus nós temos algumas escolas públicas bilíngues, mas não, elas não são só apenas de língua inglesa. Nós temos uma de língua inglesa, ensino fundamental e médio, japonês, ensino fundamental e médio, espanhol, fundamental e médio, francês, fundamental e médio, libras, fundamental e médio também. Então, nós temos, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação, em torno de 5,5 mil alunos matriculados em escola de bilíngue aqui no Amazonas. Okay? No nosso referencial teórico, nós trouxemos alguns conceitos, como língua adicional, língua de conforto, motivação e identidade dos alunos. Né? Língua de conforto eu vou resumir, né? Vou tentar objetivar elas aqui para a gente conseguir compreender. Língua de conforto é aquela língua que a gente escolhe falar. A gente escolhe, a gente se sente mais confortável, a gente se sente mais apto a usá-la. E a língua adicional, ela vem em contraponto à língua estrangeira, porque uma língua estrangeira é uma língua fora, é uma língua fora à tua realidade. E uma língua adicional é uma língua que se adiciona a esse conforto. Né? Então, é uma língua que se adiciona àquela língua que você tem conforto de falar, e não uma língua fora da sua realidade. E essas duas línguas, elas auxiliam a construção do sujeito, da identidade dos alunos, né? Uma língua ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social e cultural. O estudo dessas línguas adicionais desenvolve habilidades comunicativas e negociação de significados. Então, aqui eu tenho uma língua de conforto fazendo negociação e uma língua de adicional também fazendo negociação de significados na construção do sujeito. Né? Então, a gente precisa considerar a perspectiva dos alunos sobre esse processo de aprendizagem de uma língua adicional. Né? E foi isso que nós fizemos. Né? Como que isso foi feito? A gente propôs uma pesquisa quantitativa de cerca de 200 alunos do oitavo e nono ano do ensino fundamental 2 de uma escola bilíngue pública aqui de Manaus. Né? O objetivo foi analisar a percepção dos alunos sobre o processo de aprendizagem do inglês e do japonês. Né? Só que aí eu quero ressaltar que o aprendizado de inglês e japonês são diferentes, né? Porque o japonês tem um outro alfabeto, uma outra estrutura fonológica. O inglês já parte de um alfabeto parecido, né, com o nosso. Então, são aprendizagens completamente diferentes. Eu não vou poder entrar em detalhes aqui devido ao tempo, né? Mas eu quero ressaltar isso. Vamos para os resultados dessa nossa discussão, né? Então, nós tivemos que a maioria dos alunos
gosta de inglês, sugerindo proximidade com o idioma. O que, que isso quer dizer? Olha só, quando a gente perguntou para eles que se eles se têm mais facilidade em falar inglês ou japonês, a maioria desses alunos respondeu que a preferência era para o japonês, que eles tinham mais facilidade para o japonês. E qual a explicação disso após uma reflexão? A explicação disso é que a escrita da língua japonesa ela é semelhante à fala. Então, da mesma forma que tu escreve, tu fala. Então, os alunos se sentem mais próximos, porque o português é parecido. Da mesma forma que tu escreve, tu falas. Já o inglês não. Você escreve de maneira e fala de outro. Então, o sistema morfológico é um e o sistema fonológico é outro. E isso, para os alunos, causa um constrangimento ao falar. Eles não conseguem, eles não encaixam. Mas quando a pergunta foi direcionada à escuta, os alunos responderam que eles escutam melhor em inglês. E refletindo, por quê? Porque mesmo tendo uma carga horária maior na escola, a escola tem 10 horas de língua japonesa e 3 horas de língua inglesa, porque a língua inglesa faz parte do currículo obrigatório, né? Então toda escola precisa ter língua inglesa. Então os alunos têm semanalmente 3 horas de língua inglesa e 10 horas de língua japonesa. Então mesmo na escola tendo um currículo maior de língua japonesa, esses alunos têm na comunidade, na sua existência, um contato maior com a língua inglesa fora do contexto escolar, né, trazendo o quê? Uma proximidade com o idioma. Então, os alunos percebem que o inglês como mais fácil de aprender que o japonês, possivelmente pelo maior contato diário. Então, eu tenho mais contato com o idioma de língua inglesa do que o idioma da língua japonesa. E isso traz essa percepção de facilidade ao aprender o idioma. Então, a gente conclui que o contato com a língua adicional é crucial para o desenvolvimento linguístico. O inglês parece mais acessível aos alunos pela presença no cotidiano. E o aprendizado de língua é complexo e envolve vários fatores, não só conhecimento gramatical. Aqui eu tenho as minhas referências. E quem quiser mais informação, eu deixo aqui o meu contato por e-mail. Até breve. Tchau, tchau.